Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Meu Quadrado, o nosso canal do YouTube, para falarmos, para conversarmos sobre fatos que marcaram a nossa história. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito especial. Qual de vocês já levou um toco, um fora? Já foi deixado de lado por alguém que você amava? Quem aqui já levou um pé, né? Já foi deixado para escanteio? Quem aqui já ficou com o coração partido? E o que isso tem a ver com a nossa república? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que um coração partido pode fazer com a história de um país? Vem comigo, vamos falar sobre a república e sobre o coração partido. Tec. Manhã do dia 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca está de cama. O velhinho mal conseguia falar com uma crise de dispneia, o que causava desespero nos poucos republicanos que haviam no Brasil. Os republicanos eram um movimento muito pequeno, que era composto basicamente por membros do exército, não todo o exército, uma parte do exército, por jornalistas, advogados, médicos, profissionais liberais que formavam os republicanos mais ideológicos, talvez até utópicos, que imaginavam no Brasil uma república aos moldes dos Estados Unidos da América. E por fazendeiros do café, que haviam sido prejudicados pela abolição da escravatura. E viam na figura do Marechal Deodoro da Fonseca a única opção para o golpe militar que poderia transformar o Brasil em uma república. E naquela manhã, os soldados do exército brasileiro marchavam rumo ao campo de Santana para derrubar o governo do Visconde de Ouro Preto e aguardavam ansiosamente que o Marechal Deodoro da Fonseca, um alagoano, já veterano da Guerra do Paraguai, com mais de 60 anos, se juntasse a eles para liderá-los nessa empreitada. Mas o homem simplesmente não conseguia levantar da cama. A esposa do Marechal Deodoro da Fonseca era veementemente contra a participação dele no movimento, principalmente naquele dia. Mas Benjamin Constant, membro do Exército Brasileiro, temia que, se a República não fosse proclamada naquele dia, talvez Deodoro da Fonseca não sobreviveria o próximo dia. E então, como fazer? Bem, Marechal Deodoro, contrariando a família, contrariando seus familiares, levanta-se da cama, apesar da crise de dispneia, o homem quase não conseguia respirar, coloca sua farda e vai com uma charrete ao encontro dos membros do exército. Ao chegar lá, com a voz fraca, ele cumprimenta seus companheiros e entrega o encilhamento, ou seja, os apetrechos para colocar no seu cavalo, mas não consegue montar e vai de charrete até as proximidades do quartel-general do Exército Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro. Ao chegar no campo de Santana, o Marechal, então, com muita dificuldade, monta o cavalo cedido pelo Exército Brasileiro. Aliás, o cavalo mais manso da tropa, porque temiam que Marechal Deodoro, pela sua fragilidade física, pela sua saúde frágil, não conseguisse se manter montado no cavalo. Surpreendentemente, ao montar o cavalo, o homem sofre uma transformação e passa a comandar o exército com a mesma voz forte que havia comandado os brasileiros na Guerra do Paraguai. E agora, então, juntamente com seu batalhão, com seu exército, ele marcha rumo ao quartel-general onde estava Visconde de Ouro Preto, o presidente do Conselho de Ministros. Bem,
Ao chegar às portas do quartel-general, a empolgação toma conta do povo, ou melhor, do exército. Não havia povo. Não havia povo brasileiro no campo de Santana. O povo brasileiro não participou da proclamação da República. Aliás, o povo brasileiro sequer era republicano. Os brasileiros amavam Dom Pedro II. E não havia motivo na época. Os brasileiros não viam motivos para depor o imperador. Mas o exército, sim, queria ser mais valorizado, queria fazer parte das decisões políticas do país. E viam em uma ditadura militar republicana a saída para resolver os seus problemas e talvez os do país também. Já os fazendeiros do café viam em uma república dominada pelos grandes latifundiários, pelos grandes fazendeiros, a saída para que seus privilégios fossem mantidos e eles não fossem mais surpreendidos por decisões do império, tais como a Lei Áurea, que lhes tira os escravos, mas não os indeniza pelo prejuízo que eles tiveram naquele momento. Enquanto isso, haviam poucos civis ali, os civis republicanos, aqueles que sonhavam que o Brasil poderia ser aquilo que os Estados Unidos da América já eram, uma república federativa com estados autônomos que pudessem governar a si mesmos, apoiados por um governo central. Bom, eis que todos ali esperavam então o grito forte de Marechal Deodoro da Fonseca, dando um brado, talvez parecido com aquele de Dom Pedro I, quando proclamou a independência. Bom, todos ali, na expectativa, olham para o Marechal e esperam dele um grito forte, quando ele desembainha sua espada, levanta a espada ao alto e alguns soldados começam a gritar ao seu redor: viva! Viva! E um soldado desavisado grita: viva a República! Quando é prontamente repreendido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Essa história é contada pelo Marechal Cândido Rondon, que na época ainda nem marechal era, mas que estava ali presente. Segundo o Marechal Cândido Rondon, Marechal Deodoro repreende o soldado e então brada em alta voz para todos ouvirem: viva o imperador! Meu amigo, no dia 15 de novembro não houve grito de viva a República. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca não gritou viva a República, gritou viva o imperador. E aí então o Marechal Deodoro desce do seu cavalo, entra no quartel-general e faz o seu discurso diante dos ministros do governo e diante de Visconde de Ouro Preto, o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros da época. Dá voz de prisão ao primeiro-ministro, a Visconde de Ouro Preto, e ordena que os outros ministros vão para suas casas, sem proclamar a República. E agora, quais serão os próximos passos dos revoltosos? Bem, os outros revoltosos não sabiam o que fazer, mas o Marechal Deodoro tinha plena ciência de qual era o seu caminho: voltar para sua casa e voltar para sua cama e repousar o restante do dia. E foi isso que o Marechal Deodoro da Fonseca fez naquele dia 15 de novembro. Voltou para sua casa, simples, próxima, a alguns metros ali de distância do Campo de Santana, e lá ficou o restante do dia. Enquanto ele estava na sua casa, deitado em sua cama, os seus companheiros de revolução, se é que podemos chamar assim, ficaram ali tentando descobrir o que fazer, afinal de contas. E aí, meus amigos, é que vai surgir a figura de um cara chamado José do Patrocínio. Um monarquista que se torna republicano de última hora. Ele era o responsável pelo jornal Cidade do Rio. E é nesse jornal que vai se redigir uma declaração da República. Essa declaração ela chega a ser até meio engraçada, porque olha só, ela vai falar sobre uma multidão, sobre o povo brasileiro, reunido na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para pedir a República. Eles pegam essa declaração e com um pequeno grupo de republicanos, como dizem os historiadores, uma meia dúzia de pessoas, eles rumam para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E lá eles fazem a leitura e fazem a aclamação da República. É assim que essa declaração vai ficar conhecida. Depois, com essa declaração em mãos,
eles retornam à casa do velho Marechal Deodoro da Fonseca. E lá, meus queridos, eles vão contar uma fofoca para o Marechal Deodoro. Bom, essa fofoca vai ser motivada porque eles irão lembrar-se de um antigo caso amoroso do Marechal Deodoro da Fonseca. Como nós falamos na nossa introdução, até onde você pode ir por causa de um coração partido? E eis que é por causa de um coração partido que nós teremos a proclamação da nossa República no dia 15 de novembro. Os republicanos, então, na casa do Marechal Deodoro, se colocam em uma situação difícil. O Marechal, doente, fraco, nem de perto lembrava o homem que estava em pé diante dos ministros anunciando a destituição do ministério. As crises de dispneia haviam voltado e ele agora não queria depor o império. Marechal Deodoro tem em sua biografia algumas declarações, como, por exemplo, a que pretendia segurar o caixão do velho amigo imperador Dom Pedro II. Deodoro da Fonseca era monarquista. Ele, na verdade, havia se juntado ao movimento republicano porque estava cansado das injustiças que os políticos estavam cometendo contra o exército brasileiro. Injustiças essas, obviamente, na visão do exército, certo? Bem, é fato que naquele dia os republicanos irão contar uma história para o Marechal Deodoro. Bem, antes de falarmos dessa história, precisamos voltar um pouco mais no tempo. No tempo em que o Marechal Deodoro da Fonseca era o comandante da Praça do Rio Grande do Sul, comandante do exército, e ali ele vai se encantar por uma bela viúva gaúcha, uma senhora chamada Maria Adelaide Andrade Neves, filha do Barão do Triunfo, o general Andrade Neves, também veterano da Guerra do Paraguai. Maria Adelaide acabava de ficar viúva e o Marechal Deodoro, já casado, porém, não deixou de se encantar pelos belos dotes da... já não era moça, né? Da senhora. Acontece que ali se formava um triângulo amoroso entre Maria Adelaide, Marechal Deodoro da Fonseca e Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins, político gaúcho, que vai disputar os amores de Maria Adelaide com o Marechal. E aí acontece que as coisas vão desandar feio entre o Marechal e Gaspar Silveira Martins. Bom, acontece que é o seguinte, Marechal Deodoro da Fonseca vai amar Maria Adelaide Andrade Neves, que vai amar Silveira Martins, que não amava ninguém, mas por via das dúvidas vai ficar com Maria Adelaide. E, no fim das contas, o Marechal Deodoro vai ficar chupando o dedinho, ou seja, vai sobrar na história. Ele vai levar um toco, um fora. Vai ficar a ver navios. Porém, ele vai nutrir um rancor figadal por Silveira Martins. E naquele dia 15 de novembro de 1889, os republicanos irão lembrar desse rancor. E vão contar para o Marechal uma história. Alguns dizem que é verdade, outros dirão que não passou realmente de uma fofoca. É fato, porém, que os republicanos vão dizer para o Marechal Deodoro da Fonseca que o imperador Dom Pedro II, sabendo da destituição do Visconde de Ouro Preto do cargo de presidente do Conselho de Ministros, já tinha um substituto. E ele, então, havia nomeado Gaspar Silveira Martins para o cargo. Ou seja, o chefe do exército, aquele que exerceria autoridade sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, era justamente o seu maior desafeto. Ah, meus amigos, e aí não há saúde frágil que resista. O Marechal dá um pulo de sua cama e diz, ele não, me dá essa declaração aqui, me dá a carta da República que eu assino esse negócio. E foi assim que a República foi proclamada no Brasil. Não foi por manifestação popular, não foi pelo pedido do povo, mas sim por causa de um coração partido.
Hashtag Coração Partido. Esse relato você vai encontrar no livro 1889 de Laurentino Gomes. Tá? Aqui do ladinho você vai ver a capa do livro. Uma leitura muito interessante que trata dos fatos que envolveram a proclamação da República no Brasil. Uma leitura aí de quase 500 páginas, mas que com certeza vale a pena. Eu recomendo. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o nome do livro bem certinho para você poder procurar. Ok? Pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre a República no dia de hoje. Dá o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica esperto, aciona o sininho, porque daqui a pouco teremos novos vídeos aqui no canal, especialmente para você. E lembre-se, quem conhece o passado está muito mais preparado para enfrentar os desafios do futuro. Que Deus nos abençoe. Até mais.